Esse é o Projeto Break, um podcast sobre cultura, gastronomia e viagem. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Guilherme Zawit, estamos aqui na GUP Comunicação, nossa parceira que grava e edita nossos podcasts. Nosso convidado é o chefe argentino Pablo Inca, sócio e chefe do restaurante Cora, junto com Rafael Capobianco, no centro de São Paulo. Ele já passou pelo italiano Mangiari e o Arturito, da Paola Carrossella. Bem-vindo, Pablo, tudo bem? Tudo bem, Gui. Obrigado pelo convite. Obrigado por começar amanhã desse jeito, acho muito legal. Que legal, cara. Obrigadão você. Então, Pablo, você chegou há 11 anos no Brasil, né? E você nasceu na província de Jujuy, no norte da Argentina, que faz fronteira com a Bolívia e o Peru. Um lugar super bonito, especial, com desertos, montanhas, salares, pinturas rupestres e uma cultura indígena bem pronunciada. Não só historicamente, como gastronomicamente também. Então, assim, já deixo pro pessoal essa dica para conhecer o norte da Argentina, que realmente é lindo. E gostaria que você contasse um pouco sobre essa região, Pablo, por favor. Bom, Jujuy é uma província muito pequena. Ela começou a ganhar um pouco de espaço no lado turístico, porque foi declarada há bastante tempo já como Patrimônio da Humanidade, mas graças a investimentos, graças a uma forma, digamos, do lado empresarial privado, ela começou a crescer e hoje tem uma possibilidade de turismo muito importante e assim, Jujuy basicamente hoje, além da parte de agro e cultivo, se dedica muito ao turismo. Jujuy é uma cidade linda, a gente chama de vale, ela se encontra num vale porque Jujuy basicamente se encontra no meio entre dois cordões montanhosos. E no meio, geralmente, sempre quando se chama de vale, corre um rio, então por isso essa denominação. E bom, e a parte mais turística de Jujuy, hoje o norte, digamos, a quebrada de Humahuaca. Jujuy foi abençoada porque temos 4 regiões muito marcadas em Jujuy, tanto de clima como de solo, porque tem uma área de vales que é muito mais verde, uma área de jungas, a gente chama de jungas, que é a parte mais tal, que tem toda a parte mais selvagem e de mato, e tem a parte da quebrada de Humahuaca, que é incrível e tem todo um contexto montanhoso, de um clima um pouco mais seco, e de muita altura, muito lindo de fato, e a parte da Puna, que é a parte mais deserta, que é próxima do Chile. Então, gostamos assim de uma forma de paisagens e de climas totalmente diferentes dentro de um lugar bem pequenininho. E é muito importante porque não só para o turismo e tal, mas dá para todo um contexto para a atividade econômica de Jujuy, né? Isso é muito legal. E bom, Jujuy é um lugar que logicamente sinto falta, tem muitas coisas que às vezes provocam a nostalgia e dão saudade, mas acredito que meu lugar nesse momento seja o Brasil. Legal. E como foi crescer nessa região, Pablo? Como surgiu sua relação com a comida? Sua família cozinhava? Como que é a gastronomia lá? Bom, a gastronomia em Jujuy é bem simples, porque a gente tem arraigado toda uma questão cultural com respeito à alimentação, assim como os povos latinos e os povos originários. A alimentação, antes de ser para nós, sempre foi algumas coisas, por exemplo, como o milho, a quinoa e alguns outros ingredientes eram para alimentação, eram oferenda para os deuses, né? Então, a gente leva muito isso. E em Jujuy a gente tem uma data específica, que é o 1º de agosto, que a gente faz um culto para a Pachamama, que a gente chama de Pachamama. A Pachamama é a terra, a mãe terra, e agradece a terra por tudo o que ela nos proporciona. Então, dentro desse contexto, a nossa alimentação acaba sendo muito com produtos da terra, muito com produtos simples e naturais. E como chama essa festa? Pachamama. O nome também. Sim. Na verdade, é uma comemoração e um agradecimento à terra, basicamente. Então, e a cozinha, assim,
no meu caso, não tenho referências de uma ultra ou super cozinha em casa, mas sim, a maior referência que eu tenho sobre comida é sobre produto, porque produto era o que meu avô nos ensinou a comer. Digamos, poderíamos não ter todos os luxos, ou poderíamos não ter todas as coisas que a gente queria, mas sempre se comia muito bem, ou sempre se escolhia muito bem aquilo que a gente ia comer. Então, o que vocês comiam? Lá depende, tem coisas por épocas. Por exemplo, o ano inteiro a gente consegue ter batatas, tem legumes e tal, mas umas coisas assim que para mim foi bem marcante quando eu cheguei aqui no Brasil, a questão de, por exemplo, de estação e de sazonalidade. Por exemplo, morangos, por exemplo, a gente não tem morangos o ano inteiro, a gente tem morangos durante um curto período e era o ano inteiro para poder comer morangos. Tipo, por exemplo, frutas de caroço, é só no verão, não tem mais. Se acabou, não consigo mais. E essa questão de cidades grandes, onde também é uma questão de demanda e outros aspectos, de ter tudo o ano inteiro e às vezes não aproveitar o melhor em seu melhor momento, né? Então, acho que isso foi o mais marcante, assim, em casa. E, basicamente, minha mãe não era uma super cozinheira, mas quando ela tinha vontade, cozinhava muito, muito bem. Que legal. E você pode falar alguns pratos típicos, assim, bem tradicionais lá da região, mesmo que sejam sazonais? O que vocês faziam com o milho ou com essas frutas no verão? Bom, o milho é um produto super versátil, né? Então, tem várias coisas que a gente costuma comer. Pode ser ele muito fresco, e a gente tem muitas variedades de milho frescos, apenas cozidos, e a gente geralmente come igual, eu e uma forma cultural, a gente comer com queijo, com um bom queijo de cabra que se produz na região, ou fresco também, a gente faz isso é muito louco, porque a gente tem o que a gente chama de humita. Humita é como se fosse uma pamonha. Na verdade, assim, um pouco diferente no sentido de como se prepara, como se tempera. A gente usa um pouco mais de refogados, de aromática para colocar. E também se cozinha na palha do próprio milho e tal. Isso a referência assim, é como uma pamonha. Depois a gente usa o milho desidratado para outras coisas. Você faz farinha e tal, e com a farinha geralmente a gente faz uma massa que recheamos com porco, em alguma região com porco, outras regiões com charque ou com outras carnes, se chama tamal. E o tamal é da cultura latina, né? Tem tamal na Colômbia, e também se cozinha numa palha. O nosso é redondinho, se cozinha na palha, se amarra e tal. E depois, em outros casos, a gente usa o grão de alguns milhos, que são um pouco maiores, e se entram como se fosse um processo de nixtamalização para retirar a pele, porém se deixam inteiros, e depois se hidratam, que nós chamamos de mote. O mote é o grão de milho cozido, na verdade às vezes ultra cozido, porque ele acaba estourando na água, e ele fica muito macio, com um sabor bem intenso de milho, e também aí isso é básico para fazer um mexidão com ovos e acompanhar às vezes o churrasco no norte, basicamente. Pode batata, churrasco e llajua, por exemplo. A llajua é um molho que a gente faz, que se faz tanto na Bolívia, em alguma região do norte do Chile, um molho de tomate com pimenta e às vezes com alguma erva. Costuma comer isso. E no dia a dia, assim, temos basicamente, né, uma questão de cultura geral na Argentina, talvez umas arroz milanesas e tal. Milanesa com purê de papa, purê de calabaça. Umas empanadas que sempre tem. Sim, sim. Bom, e também, nos últimos anos, também apontando um pouco a alimentação natural, que vem como uma questão de tendência mundial. Né? Acho que todo mundo começa a acompanhar de uma forma ou outra essa tendência. Mas o mais incrível, assim, que eu acho de ter vivido, nascido e crescido em Jujuy, é um pouco de que como culturalmente, assim, até uns anos atrás, hoje tem outra movida, mas a gente sempre viveu de uma maneira sustentável e orgânica. Nunca se falou disso, e tanto meus avós e a gente mais antiga que cultivou e que a vida inteira nas suas próprias terras, porque é uma questão de muitos, basicamente na quebrada de Humahuaca, muitas das pessoas que moram na quebrada, elas produzem para o próprio consumo, e isso nunca foi considerado
orgânico e com o conceito entrado como orgânico, como sustentável, porque faz parte, digamos, do dia a dia, Consciente, sabe? fazia parte da Eu cultura. trabalhava em um hotel, em Purmamarca, Sim. onde dentro do hotel a gente tinha uma horta, ao redor, por exemplo, eu recebia um cordeiro praticamente abatido de manhã cedo e eu recebia ainda morno, um rigor mortis, de um cara, de um velhinho que vinha de burro, que descia de um dos cerros ou das montanhas. E também utilizava o animal inteiro, né? Eu imagino. Isso é uma questão cultural também. Acho que, assim, de coisas que eu lembro muito, inclusive da minha avó, que ainda está viva. Cada vez que eu vou para lá, ela sabe que eu gosto, por exemplo, de comer todas as coisas que tem a ver com miúdos, que ela cozinha. E isso também é muito importante, né, para a alimentação. Para nós, os miúdos logicamente, são mais baratos, mas, ao mesmo tempo, são uma questão do dia a dia que qualquer pessoa consome. Então, isso faz parte também da nossa alimentação. E aí, até hoje, tento que isso esteja presente no meu dia a dia e, bom, de alguma forma também tentar que esteja presente no cardápio do Cora. Que legal isso, cara. Interessante, né? Eu peguei muito pouco disso. Eu venho de família libanesa e na casa do meu bisavô tinha um espaço atrás, na casa dele, em Barretos, que também, né, eles abatiam o carneiro, a galinha, e a alegria do meu pai era comer o fígado do carneiro com limão recém-abatido, né? E até hoje, para ele, assim, é uma memória afetiva que ele não consegue esquecer. E ele passou por esse momento de animais frescos e pré-enlatados, né? Pré-industrializados. Aí fazia parte da cultura da infância dele, do meu avô, do meu bisavô, né? Eu acho louco, porque, tipo, minha avó, meu avô, geralmente sempre a gente já comprava 2 cordeiros em junho, em maio, junho, eles já compravam cordeiros e a gente criava os cordeiros de uma maneira lúdica no começo, porque eram todos fofinhos, bonitinhos e tal. Mas digamos que o cordeiro era para engorde, para abater para o Natal, por exemplo. E olha que é muito louco isso, né? Porque a gente alimentava o cordeiro apenas com coisas naturais, não tinha ração, não tinha nada industrializado. E no final, meu avô, quando batia o cordeiro, ele também, não o fígado, mas ele costumava a tomar o sangue com limão. Ah, é? Alguns meus tios e alguns de nós conseguimos fazer, mas era meio chocante, mas fazia parte, já a gente se acostumava a ver todo final do ano com isso. E o melhor de tudo era que meu avô matava o cordeiro, ele separava as coisas, as carnes, tipo, antes, logicamente, estilava, e meu avô usava lã para hilar, não sei como se fala isso, mas fazia os fios para o tecido, e tecia às vezes, umas luvas que eram muito difíceis de usar, porque eram super desconfortáveis, coçavam, mas a intenção e a forma de tentar aproveitar o animal como um todo e tudo que ele te proporciona, que não simplesmente a gente aproveita a carne e o resto não nos importa, acho que isso é o mais legal de entender, né, o processo. Com certeza. Lá na casa do meu bisavô, o cordeiro virava esfirras. As saudosas esfirras da bisavó Zumira, de carneiro. E, Pablo, lá também é uma região no norte que produz vinho, né? Como que é isso? É bem desértico, assim, é bem seco. Até tem um vinho clássico que no rótulo tem uma lhama. Então, Jujuy faz muitos anos, acho que uns 20 anos atrás, começou com uma pequena produção, assim, é um bom lugar de cultivo de uvas, tem variedades não muito conhecidas, digamos assim, a nível nacional. E aí chegaram algumas pessoas com ideias. Acho que o que proporcionou, digamos, a facilidade hoje em dia de cultivo é um grande estudo sobre o solo, sobre a amplitude térmica, que isso beneficia muito a Jujuy, dias super quentes, noites muito frias. Então, isso conseguiram que a produção, nesses 20 anos, crescesse, criasse uma identidade. E bom, que hoje tem uns vinhos muito bons, acho um pouco radicais, assim, para o mercado normal, porque são vinhos muito intensos, muito alcoólicos,
isso a quantidade, digamos, em alguns casos de açúcar, de concentração, porque, como eu falei, a amplitude térmica faz que os dias com muito sol proporcionem determinadas características às uvas e aos vinhos. Muito interessante, tem algumas adegas como Tupma, Fernando Dupont, que são os mais conhecidos hoje, e que são vinhos super interessantes, assim, diferentes, mas super, super interessantes. Quais são as uvas lá? Hoje, na verdade, assim, o que melhor se deu lá é Cabernet Franc, Bonarda, Syrah, digamos, esse volume. É uma questão de consumo interno que não é para vinificar. Bom, na verdade, hoje eu não lembro os nomes dessas uvas, mas eu lembro de uma que gostava muito de comer, porque era de uma pele muito fina, que você apenas apertava a uva e saía a uva, que não estou lembrando o nome dela. Nós chamamos essa uva de Monterrico. Agora lembrei. Como? Monterrico, porque é uma uva pequenininha, muito suculenta, um pouco azedinha no final, mas é especificamente para vinho. Que legal. E, Pablo, qual é o equipo de San Salvador de Jujuy? Bueno, Jujuy se llama Gimnasia Esgrima de Jujuy. Acompanhava muito mais quando era criança, que ia pro estádio e tal. Mas é uma descida, assim, na parte a nível nacional e ficou meio fraquinho, mas ainda a gente torce por ele. Que legal. Buenos Aires também tem um Gimnasia Esgrima, é o time dos descendentes de italianos, né? Ele fica ali perto de Ezeiza. É um estádio aberto, assim, é bem legal também. Eu digamos, que eu gosto de acompanhar muito, para mim, meu time na Argentina é Boca Juniors. Que legal. Você tem um time nacional e um local, então. Cara, a gente torce para os locais, né? Sempre. Sim, tem que torcer. E, Pablo, como começou esse interesse pela gastronomia? Você começou a cozinhar lá, trabalhou em algum restaurante, passou por outras cidades até chegar em São Paulo? Sim, então, cozinhar, como eu falei, minha mãe não cozinhava sempre, mas ela cozinhava muito bem quando ela queria. E também era uma questão de tempo, né? Então, acho que o primeiro contato com a cozinha de uma forma individual e um encontro um pouco mais próximo, eu acredito que tinha uns 9, 10 anos. E às vezes era uma questão nem solicitada por minha mãe, nem nada, era uma questão de, acho que, de necessidade mesmo. Eu tinha uma irmã 3 anos mais nova, e no começo era como meio uma brincadeira, sabe? Fazer alguma coisa para nós comermos, sim. Logicamente, nem sabia, nem conhecia talvez o risco que isso poderia... Mas como criança começou assim. Tem uma tia que cozinhava muito também, e ela gostava de cozinhar em eventos grandes nessa época de uma igreja, e ela gostava de fazer pão e tudo isso, e observava, não era muito próximo assim. E do outro lado da minha família, uma tia que casou com um cara turco também. Então, como em diferentes contextos, tinha proximidade de comidas diferentes. E ainda mais meu avô, que ele gostava de comer muito bem. Então, como falei, para ele o importante era ter o melhor produto em casa. Tinha que se comer bem. E então, acho que foi a forma mais próxima. Depois, comecei a cozinhar com uma tia, que ela falava que a gente cozinhava bem e tal. E foi indo. Só quando comecei a faculdade e fui estudar Relações Internacionais. E na época, decidi sair de casa também, tinha 17 anos. Eu fui estudar em uma cidade que se chama Tucumán. Fica uns 6 na verdade é outra província. E direto comecei a trabalhar em uma cozinha. Foi o que me proporcionou no começo a possibilidade de me sustentar e conseguir estudar em outro lugar. Sempre acredito que eu já tinha um pouco de capacidade e talvez de potencial para fazer alguma coisa em cozinha, porque me dei muito bem, embora ganhasse muito pouco, mas nessa época dava para comer e alugar um espaço e estudar. Então estava tudo bem. E aí depois larguei Relações Internacionais por motivos pessoais. Você se formou em Direito também? Aí continuei Direito. Então, eu fiz todo o meu negócio e continuei Direito na minha cidade. E aí eu percebi, gostava de cozinhar e tal, e abriu a primeira escola de gastronomia em Argentina, Jujuy, basicamente. E aí eu terminei de cursar Direito, não me formei, porque já não queria mais, na verdade. Então, foi assim, cursei todo esse tempo e continuei trabalhando em restaurante. Ganhava menos ainda, mas ainda tinha onde estar em casa, mas essa vontade. E aí depois surgiu a possibilidade de trabalhar em hotel, de conhecer pessoas interessantes no meio e tal.
E quando tinha 23 anos, acho que foi 2011, não, 2000, um pouco antes, 2009, conheci um pessoal de Buenos Aires que foi para Jujuy, trabalhou comigo num hotel lá, na abertura de um hotel, e acho que eles foram os primeiros que enxergaram assim em mim alguma coisa boa, digamos. E eles me ensinaram, cara, eles já tinham trabalhado aqui no Brasil, em São Paulo, então trabalhava com Francis, trabalhava em outros lugares na Europa. Uhum. E aí eles me levaram um pouco na cola deles para poder conhecer um pouco mais, digamos, porque assim, Jujuy se limita hoje não, mas na época a gente se limitava muito a uma gastronomia muito regional, muito tradicional, que é muito legal. Isso levo minhas origens e para mim é raiz. Mas eu acreditava que podia ser maior e melhor. Então, aí fui para Buenos Aires. Aí, na verdade, eu comecei a trabalhar para uma revista em Salta, na província vizinha, que fazia eventos de gastronomia e que trazia outros cozinheiros de outros lugares do país. E aí comecei a fazer um networking com o pessoal e tive a possibilidade depois para viajar, para cozinhar em outros lugares. Comecei a ir para Aires. Não fiquei muito tempo em Buenos Aires, de fato, mas trabalhei um pouco no que era antes, em Patagônia Sul, digamos, a França não estava mais tão presente, mas pessoas muito que conheci lá, e sempre no impulso de conhecer São Paulo, e aí entrei em contato com Gabi do Chu. Você tinha alguma ideia da cena de São Paulo? Você já tinha passado por aqui, pelo Brasil? E ela, acho que foi também isso, foi um incentivo, assim, eu tentei, queria conhecer, nem queria trabalhar, não era a minha intenção também aqui. Então, sempre, antes disso, tive algumas férias mais para o sul, né? Torres, a parte de e tal. Então, mas não me chamava tanta atenção, assim, digamos, oferta gastronômica. Era mais parecido, talvez. E aí, quando eu vim em São Paulo, conheci ela, tive um dia no show, conhecendo o movimento, conhecendo pessoas e tal, e achei super interessante, super legal também. E aí ela falou para mim, a cozinha tá um pouco pequena, não dá para você ficar muito, sei lá. Eu tenho uma amiga que tá abrindo no almoço, e se você quiser, vai lá, você vai participar um pouco na cozinha com eles e tal. Aí fui, sem intenção de trabalhar. Eu queria ter uma experiência fora e entender, e não queria atrapalhar ninguém também. Então, um grande favor, assim, uma grande chance de poder estar no meio de uma cozinha diferente. E foi que conheci a Paola, era Arturito no caso. Foi a Gabi que me indicou o Arturito. E de cara, assim, caí no Arturito. Comecei um dia que eles me chamaram para ir à noite. Me deram uniforme e tal. Tipo, eu achei legal, né? Vou fazer, sei lá, vou participar um pouco do movimento. Só que acho que tanto o meu português ruim e a interpretação meio errada do que a gente falou, parece que eu tinha saído. Então passou uns eu já achei meio estranho, e aí perguntei, porque tinha um roteiro para fazer pro Brasil, e aí falei, mas eu gostei, curti, acho que eu esqueci de tudo que eu tinha e todas as minhas responsabilidades que eu tinha aqui na Argentina, de fato, e o tempo passar, e foi assim, depois, assim, não sei, sem pensar, já passaram 3 meses, meu visto de turismo tinha acabado, eu precisava de coisa e decidi ficar, assim, não foi muito estudada a questão. E aí, que caminhei junto com Paola quase 4 anos, foi uma experiência, foi muito legal, foi assim, incrível, porque... não sei se simplesmente por uma coisa que eu já queria, mas acho que foi uma questão de construção, assim, de um processo muito, muito interessante, assim, para mim como profissional e como pessoa também. Eu acho que isso é mais importante, você ver mudanças em você que te torna melhor pessoa, melhor profissional, melhor ser humano. Que bacana, cara. Aí você ficou 4 anos no Arturito. Sim, quase 4 anos. E depois que saí do Arturito, a gente começou a tocar o primeiro projeto do La Guapa. Que legal. Você participou também, então? Claro, eu abri as primeiras Guapas. A primeira era lá no Itaim, né? Que era pequenininha. Paulista. Na Bandeira Paulista, isso. E aí junto, bom, nesse período eu conheci Benny Gondelberg, que bom, junto aí veio essa oferta do Mangiare e tal. E depois aí, em 2014, comecei a tocar o Mangiare junto em paralelo com a Guapa.
Ah, E os dois aí, juntos, que bacana. bom, Ivani foi outra pessoa assim, que entrou na minha vida, logicamente, para me ensinar muitas coisas, né? Mais que nada com a questão de gestão, de gestão de pessoas, e eu acho muito importante assim, para minha carreira, porque eu só tenho a agradecer assim, as pessoas boas que chegaram e que entraram na minha vida para somar e para me tornar melhor. Então, estou agradecido a isso, né? Muito legal. Cara, e disso você criou, junto com o seu sócio, o Rafael Capobianco, o Cora, né? Aqui em São Paulo, que tá super na moda. E eu acho que é um lugar muito especial, né? Por tudo que envolve ali, né? Pela região, é um prédio reformado do lado do Minhocão. É uma entrada pequenininha, você pega um elevador até chegar num terraço, e aí você tem uma visão completamente diferente, né, da cidade. Vocês abraçaram ali aquela região. Até tem um grafite de um conterrâneo seu ali do lado, né, do Tec. E é um lugar super, super interessante. Você divide a comida, você compartilha. A cozinha aberta, né, é possível te ver cozinhando também. Quando surgiu, como surgiu? Qual foi a concepção, assim, até chegar o Cora onde está hoje? Bom, na verdade, o Rafa se tornou um amigo numa época que ele trabalhou no Mangiare, e a gente, depois dessa experiência que a gente teve juntos, trabalhando juntos, sempre nos juntávamos de vez em quando e tal, para poder conversar e falávamos de alguma coisa, sobre alguma coisa que poderíamos fazer juntos. Acho que o projeto nasceu lá no começo de 2019, 18. E a gente conversou sobre um negócio e tal, que seria legal. A gente aí vagou em alguns momentos para alguns lugares aqui em São Paulo para ver algum localzinho, alguma casinha, alguma coisa, mas sempre sem sucesso, na verdade, né? Aí, em 2019, bom, basicamente foi uma questão do Rafa e de uns amigos dele e tal, que um dia me chamou e me falou assim, vamos fazer tal coisa? Tá bom, eu topo, porque já estava encerrando um período no Mangiare, a gente precisa, né? Mas tal coisa, o que é? Abrir um restaurante, Na alugar verdade, uma casa? um café ou alguma coisa mais simples. Era o que ele tinha na visão nesse momento. Sim. Que se tratava exatamente do que hoje o Cora. Os amigos dele estavam conhecidos e tal, então ofereceram um espaço para fazer alguma coisa. E aí ele me chamou. Eu, na verdade, sempre, como amigo, sempre do Rafa, sempre gostei, sempre estive a par. Então eu falei, vamos. Eu já indo porque precisava mudar alguma coisa na minha vida, né? Foi muito bom o Mangiare, toda essa relação. Mas às vezes a gente precisa crescer um pouco, a gente precisa voar às vezes. E aí, nada, conversamos, falamos e tal, de alguma coisinha menorzinha, pequena. Aí fui conhecer o lugar, não tinha nada, não tinha absolutamente nada. Eu já fiquei na dúvida, né? Mas, assim, acho que basicamente, Rafa acreditou muito em mim, eu acreditei e acredito, logicamente, no potencial e na capacidade de desenvolver ideias e de gerar e que as coisas aconteçam. E por outro lado, acho que é isso, né? A sinergia e toda uma questão de um contexto onde se conversam as ideias, as personalidades, e a gente entra tipo num relacionamento também de lealdade e tal, e isso que tornou o Cora que seja possível, né? Então, aí depois teve investidores, pessoas muito importantes que se tornaram próximas a nós, e, enfim, todos os outros sócios também do Cora, permitiram que a gente voasse alto e que sejamos uns loucos para pensar sobre o que a gente queria fazer. E foi assim que, em 2019, em fevereiro de 2019, em outubro de 2019, a gente tinha tudo para começar uma obra nesse lugar. E claro, onde era o Cora, e aí foi que, onde é o Cora, né? E aí foi que, bom, aconteceram umas coisas, aí começou a atrasar, aí já em dezembro que veio essa questão de pandemia, que começou, eu lembro que nesse dezembro eu viajei para fora, quando voltei, as coisas estavam mais complicadas, e quando a gente tinha a intenção de começar, não deu certo. Aí, tudo isso, né, às vezes deixa latente uma frustração, ou talvez, não sei, talvez seja cria um desânimo para isso,
mas a gente continua firme. Creio que as pessoas, às vezes, que nos acompanham hoje no dia a dia e que estão presentes, aguentaram muito mais ainda que nós, porque, bom, já, até que a gente começou a obra foi em setembro de 2020, que a gente começou assim, intensamente para poder ir para frente. Aí, 2021, começou também com essa, com que se libera, não se libera, aí passou um mês, passou 2 meses, chegamos a maio e a gente não tínhamos obra pronta, a gente já precisava abrir de qualquer jeito, porque não tinha mais remédio, né? Ou a gente abria, ou a gente não ia ter mais nada para poder chegar e concretizar esse sonho. Aí, em junho, abençoados, e aí me deu para terminar essa obra. Aí, então foi uma obra e um projeto de muito tempo, né? Tipo, tem projetos que de outros lugares, de colegas, de amigos que a gente viu também nascer depois de nós, e que abriram antes que nós. Então, essa questão também de luta, de resistência, de resiliência também, né? Porque tentou uma coisa que nos ensinou muito também, né? Nos ensinou muito porque paciência, e eu falo nos ensinou porque também tem uma questão de se estruturar para isso. Total. Esse negócio tinha que dar certo, não tinha uma brecha assim, ou margem de erro para nós. Viu que a gente não tinha nada de caixa, não tinha nada, tinha que dar certo ou dar certo ou dar de qualquer jeito. Mas foi uma surpresa para nós, muito grande ter os primeiros meses do Cora a casa cheia, logicamente com nossas dificuldades, com todas as coisas que a gente enxergava que precisavam melhorar e que se tornavam imediatas e tal, e a gente foi, ainda hoje, né, tudo o que a gente faz hoje é para melhorar e para tentar oferecer alguma coisa melhor para os clientes e para tentar acompanhar todo esse crescimento, né? Também acho que é muito importante isso. Que legal. E agora, por curiosidade aqui, Pablo, quando eu fui ao Cora, eu não quis usar o elevador porque eu estava muito curioso com aquele prédio e usei a escada, né? E eu vi que ele está todo reformado, tem vários escritórios, foi em conjunto isso? Vocês pegaram um prédio que estava meio fechado, todo mundo se juntou? Ou já existia? Como é que estava lá em cima, que é o terraço onde é o restaurante? Estava abandonado? Era alguma coisa lá? Não, na verdade lá em cima não tinha nada. E assim, o projeto, de fato, do retrofit do prédio pertence à incorporadora que se chama Planta Inc. Um pessoal com um potencial muito grande, assim, hoje no centro de São Paulo, que eles estão fazendo um trabalho bem legal para poder recuperar esses prédios antigos no centro. E a eles a gente deve, logicamente, digamos, porque eles consideram esse espaço para poder fazer o core, na verdade, né? Então, lá em cima não tinha absolutamente nada, tinha no sexto era o que era a casa de máquinas, foi uma casa de máquinas, e do ladinho tinha um quartinho que em algum momento foi do antigo zelador, muitos anos desse prédio. E muito legal, porque há umas semanas atrás foram umas 3 irmãs, umas pessoas que foram pro Cora, e elas falaram assim, a gente estava juntos e conversamos, e falaram assim, que ela estava super feliz pelo prédio, porque o zelador que desses anos, não sei quantos anos atrás, era o pai dela. Nossa, que legal, super feliz de poder ter recuperado esse espaço, e nos contou toda uma história e tal, sobre também, e foi bem bem interessante, assim, e acho que mais foi reconfortante também, porque acho que a gente devolveu vida a um espaço que talvez tinha sido perdido e que para elas era muito significativo, né? E aí tá a resposta de tudo, né? Alguém chegar e te contar esse detalhe emocionante, né? Muito bacana. E bom, e a obra, na verdade, do Cora foi de zero, assim, não tinha absolutamente nada, não tinha nada. Sim. E, Pablo, o cardápio é muito bem elaborado, né? Tá tudo se permeia ali, né? Os pratos são para dividir, os vinhos harmonizam e tem algumas coisas interessantes, como um queijo feito de miúdo de cabeça, tem língua na brasa, tem frutos do mar. Conta um pouco sobre isso, por favor. Bom, o queso, na verdade, a gente chama de queso porque a gente tem a possibilidade de cortar ele fino e chamamos isso de queso na Argentina, de queso de chancho, que é basicamente
como se fosse um aterrinho, acaba sendo um embutido, onde você se permite fazer. Pode ser com miúdos, pode ser com partes colaginosas. Isso é mais, acho que imprime muito o que a minha personalidade e parte da minha origem, que isso é muito importante. A língua também faz parte, digamos, não simplesmente, digamos, de uma questão de origem, sino também de como eu conheci a língua de outras formas em outros lugares. Como eu conheci a língua... Eu trabalhei em Londres, uma época fiz um estágio em Londres. Foi muito legal ver que também se consome isso lá. E é muito, digamos, isso é muito comum também, digamos, usar miúdos. Sim. Tem um restaurante clássico lá, né? O St. John's, do Henderson, que... From nose to tail, que é usar o porco inteiro, né? E ele serve bastante coisa. E também, isso foi muito marcante para mim, porque foi a reprodução de uma coisa que eu já via de alguma forma mais rústica, de uma forma mais elegante, lógico, para um restaurante. Foi muito legal isso para mim, foi uma experiência muito, muito importante para minha carreira. E bom, e eu tento trazer de alguma forma no cardápio do Cora e na nossa proposta coisas que não sejam tão óbvias, mas também não, sem intenção e sem de surpreender. Acho que a gente não pode esquecer que a gente trabalha com comida e comida não é simplesmente um prato bonito. A comida tem que alimentar e tem que nutrir. Acho que basicamente é a nossa função, né, como cozinheiros. Também não sou a pessoa que inventa, que está inventando coisas. Eu basicamente tomo como referências minhas origens e tudo aquilo que eu levo, digamos, como aprendizado de lugares, de espaços, de pessoas e tudo, e tentar desenhar alguma coisa que me proporcione o prazer de servir e que me proporcione o prazer de convidar as pessoas a comerem. Isso, basicamente. E vocês mudam o cardápio constantemente, sazonalidade também? Sim, acreditamos que precisamos acompanhar a época e precisamos acompanhar o tempo. Então, a gente muda cada 2, 3 meses o cardápio. Isso mais que nada por uma questão do primeiro dia que nós sentamos a falar sobre o nosso cardápio, sobre o que é a nossa cozinha, é uma premissa assim, já estabelecida. Que legal. E a ideia da cozinha aberta também, você tá ali presente na passagem, todo mundo pode te ver e ver a comida sendo preparada. Mas acho muito legal as pessoas entenderem e conseguirem enxergar e ver como que a gente se movimenta, qual é o nosso trabalho e por que, de alguma forma, agimos e estamos aí. Isso é uma boa referência, digamos, de saber o que você está comendo também, né? De entender isso. Muito bacana. E, Pablo, bom, o Projeto Break é um podcast que usa a oportunidade da cultura do café da manhã para falar sobre viagem, gastronomia, literatura, música. E você estava comentando aí de uma viagem para Londres. Qual o seu café da manhã preferido, assim? O que você gosta de comer de manhã? Você é do rolê do café também? Vocês servem tocaia lá, café coado, né? Um dos poucos restaurantes em São Paulo que você pode tomar um coado depois da refeição. Mas quando você acorda, assim, o que você gosta? Você sente falta de chucrut? Você sente falta de um English breakfast? De uma média luna? De um pão na chapa daqui de São Paulo? Olha, eu sou muito simples no meu café da manhã. Eu gosto, assim, me acostumei e eu amo tomar café puro de manhã. Às vezes eu pego alguma coisinha tal para comer, mas não é mais consumo, mas eu gosto do café assim durante o dia. Adoro café. Logicamente tem vezes que preferiria ter uma boa mafalda que nós chamamos na Argentina, que é um croissant, uma meia luna recheada com presunto e queijo. Às vezes, sei lá, nós chamamos isso de criollitos ou uns biscochitos de graça, que um librito, claro. O librito, não é? Que é um pão de graça. Nossa, isso é muito bom, cara. É muito bom. Isso, falta, lógico. Isso aí era religioso, às vezes, em algumas casas na Argentina, em Jujuy, em qualquer lugar. E, às vezes, uns queijos específicos, assim, lá. Mas assim, eu gosto também do jeito do brasileiro tomar café da manhã, que às vezes também sinto uma vontade de comer com um pão com ovo, uma manteiguinha, um pão com manteiga, frutas. Fruta. Isso é muito bom. Então, não... eu entro em qualquer coisa, assim, tipo, se tá na mesa, eu como, não tenho frescura. E o mate, você toma também?
Tenho, lógico, com certeza. De manhã, às vezes, mates, na maioria das vezes, e assim que acordar, já coloco a chaleira aí e uma aguinha para um mate. Que legal, cara. E, Pablo, o Projeto Break tem uma playlist no Spotify, né, onde todos os convidados escolhem uma música para fazer parte dela. E qual som não pode faltar para você e por quê? Bom, eu gosto muito de um cantor argentino que se chama Fito Páez, e uma música que para mim é muito importante, eu levo assim, me emociona ainda hoje, uma música dos anos 90, se chama Al Lado del Camino. E por quê? O que fala essa música? Porque se trata de como a gente passa pela vida, né? E eu acho que tenho bastante histórias para contar sobre como eu cheguei hoje até o Cora, digamos, e como eu cheguei a ser hoje o que eu sou e quem eu sou hoje, sabe? E basicamente fala de valores, de lutas e de coisas que a gente precisa, digamos, para enfrentar, e de coisas que em 1999 Fito já enxergava, logicamente, um mundo totalmente injusto, tipo, toda uma questão de problemas sociais e tudo isso, e ele fala muito sobre isso nessa música, e como a gente se posiciona no caminho da vida, né, sobre isso. Eu acho muito interessante essa música. Que bacana, Pablo. Pessoal, curtam e comentem nas páginas do Projeto Break no YouTube, Instagram e Spotify. Obrigado, Pablo. Brigadão. E um abraço e muito obrigado pelo convite. O prazer foi meu, cara. Brigadão.